Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Deus esteja convosco. Que o Espírito Santo nos conduza por um dia positivo, repleto de prosperidade e muita produtividade. Amados, o capítulo 12 de Hebreus é uma continuação do tema da fé e da perseverança apresentado no capítulo de ontem. Ele começa com uma exortação aos cristãos para que corram a corrida da fé com perseverança, tendo em mente uma grande nuvem de testemunhas que os observa, referindo-se aos heróis da fé que nós estudamos ontem. O autor descreve Jesus como o autor e consumador da fé, enfatizando que ele é o exemplo supremo de fé e perseverança. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Os cristãos são encorajados a fixar seus olhos em Jesus, a fim de não desanimarem ou se perderem no caminho da fé. Em seguida, o autor aborda a disciplina de Deus como um sinal do seu amor paternal pelos crentes. Ele compara a disciplina de Deus com a disciplina de um pai terreno, explicando que Deus disciplina aqueles a quem ele ama, visando a santificação e ao crescimento espiritual dos crentes. O autor também adverte contra a amargura e a falta de paz. Ele incentiva os cristãos a buscar a paz com todos e se esforçarem para viver uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele destaca a importância de buscar a graça de Deus para perseverar e não se desviar do caminho da fé. No restante do capítulo, o autor usa a imagem de um monte, o Monte Sinai, para contrastar com o Monte Celestial, Sião. Ele compara o antigo pacto dado no Sinai, representado pelo fogo, trevas e temor, com o novo pacto em Jesus, representado pela alegria, pela Assembleia dos Primogênitos e pelo sangue de Jesus, que fala coisas melhores do que a do sangue de Abel. O autor conclui o capítulo com uma exortação para que os crentes não rejeitem aquele que fala do céu, ou seja, Jesus. Ele adverte que aqueles que rejeitaram a voz de Deus no Sinai não escaparam das consequências e que, portanto, é ainda mais sério rejeitar a voz daquele que fala do céu, ou seja, Jesus Cristo. Eu convido você a ler comigo o capítulo Hebreus 12. Depois nós vamos agradecer e fazer a reflexão do aprendizado desse capítulo abridor de mentes. Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. As provas revelam o amor do Pai. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais aos pais dos espíritos para vivermos?
porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Exortação à paz e à sinceridade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A diferença entre Sinai e Sião. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo e à escuridão e às trevas e às tempestades. E ao sonido da trombeta é a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra divertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E ainda esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E eu convido você a orarmos em agradecimento a esse ensinamento rico que recebemos hoje. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão por este despertar, gratidão por mais esse lindo dia, gratidão por essa oportunidade de ser e fazer melhor que ontem, de ser e fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que me escutam. Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada por essa clareza, que a Tua mensagem chegue tão clara quanto o sol, Senhor. Tu és bom, és justo, és misericordioso e és reto, fogo consumidor daqueles que não aceitam Jesus como Salvador, daqueles que não seguem a Tua benignidade, a Tua santidade, Pai, o exemplo que Jesus deixou para nós aqui na terra. Sejamos santos, sejamos separados, sejamos seguidores fiéis da Tua palavra. Pai, que a cada devocional mentes se abram, vidas sejam transformadas, pessoas abram os olhos da fé e as que já estão abertas que aumente,
que transborda em generosidade, reciprocidade, amor, Pai. Nós precisamos contaminar o mundo com amor, amor de Deus, amor puro. Que as pessoas se enxerguem como irmãos de fato. Que a maldade, que a negatividade caia por terra e seja repreendida, Pai. Pai, age, que as palavras daqueles que te buscam, daqueles que aplicam os teus ensinamentos, sejam como flecha, Pai, eliminando todo o mal, toda inveja, toda ganância, todo o ego. Enfim, Pai, usa-nos, somos instrumentos de amor e transbordo de Ti, Pai. Somos um refletor, nós recebemos o Teu sinal e o repassamos para o mundo. Que não sejam só palavras, Pai. Age em nós. Nós Te servimos, nós Te adoramos e é o que desejamos, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Na vida teremos aflições, teremos problemas, teremos dificuldades. Para isso, temos exemplos de muitos irmãos no Antigo Testamento, no Novo também, na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa própria vida. Nós sabemos que nem tudo é um mar de rosa, nem a vida de Jesus foi. É muita pretensão da nossa parte querer que tudo seja perfeito. O nosso maior exemplo venceu o mundo, venceu as dores, venceu a vergonha e está lá ao lado de Deus Pai, nos instruindo, nos capacitando, porque nós escolhemos servi-lo. Nós escolhemos ser separados. Nós escolhemos dizer não aos banquetes oferecidos pelo mundo e pelo maligno. De fato, que esse devocional te abra os olhos da fé, que esse devocional te faça despertar uma sede de conhecimento, uma sede de acesso a tudo de melhor que Deus tem para você. Que não sejam só palavras, que você viva tudo que você aprende na palavra do Senhor e que te invada de tal forma como um rio a fluir, você transborde esse amor ao teu próximo. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.